Estamos aqui para mais um Avin Hour. Esse ano aqui eu já perdi a conta de quantos que a gente já gravou, que a gente já publicou. Estamos com a produção, edição de Lucas Almeida, que está ali atrás das câmeras. Estamos aqui com Flávio Castanheira, é o sócio fundador da Avin Asset, aqui o nosso braço de gestor de fundos, né? Flávio, muito obrigado. Eu sei que você veio do Rio quase que correndo para chegar aqui para entrevistar. Só não vim correndo porque ontem eu fiz uma maratona, então não tenho nem perna pra andar daqui até a esquina, né? Tomei aqui tá raso, aqui tá fundo, mas eu vim como dava. Ponto e vírgula, né? Da primeira vez aqui, justamente com o Mestre Akira, né? Mestre Akira. Esse cara aqui, que foi o melhor assessor de investimentos em 2018, é triatleta, faixa preta de jiu-jitsu, campeão brasileiro e sul-americano em jiu-jitsu e sócio-diretor aqui da Aquavera. Eu não vou ficar falando mais, senão o podcast vai ser só disso. Não, e tem muita credencial, nem cabe aqui, né? Nem cabe. Não tem estrelinha do general? Não cabe, vai descer no braço, vai indo assim, ó. O cara é o nosso ardeu. Obrigado por ter parado tudo que você tinha pra fazer, pra fazer parte aqui do Avin Hour com a gente. A gente tentou essa agenda durante muito tempo e agora a gente conseguiu. Obrigado. Ô Marcão, é mentira que você tentou a agenda há muito tempo. Eu, junto com a turma, a gente foi um dos idealizadores do Avin Hour e eu só fui convidado agora. E eu ficava assim, pô, será que um dia eles vão me convidar pra participar? Será? E não vinha nunca esse dia. E você dava umas indiretas, tal, mas não acontecia. Não, eu nunca dei indireta, porque você vai falar, o cara tá pedindo, né? Nunca falei nada, até que ele veio me convidar. Pô, eu queria gravar o Avin Hour com você. Eu falei, pô, ele veio, nossa, estava aguardando ansiosamente. Eu estava aguardando ansiosamente o convite. Tem Avin Hour, ele dá umas passadas aqui na frente pra ver se lembram dele, né? Você passa... E aí, boa. E nunca fui convidado, mas tô feliz chegou o dia de ter sido convidado. E eu tive esse prazer ainda de estar aqui nesse dia tão esperado, tá vendo? Legal, contar um pouco da minha história. É isso aí. Flavião, vamos lá. Você que começa a brincadeira aí. Bom, contar um pouco da tua história. Tua história é longa, né? E o Akira é interessante, porque eu conheci o Akira, acho que muita gente conheceu, por ouvir falar dele como um grande esportista, né? Então, acho que, antes de tudo, e acho que isso também tem a ver com os negócios, né? A tua resiliência, dedicação, força, etc., acho que começa lá de trás, vindo do esporte. Então, eu queria justamente perguntar como é que começa a tua vida no esporte, ou seja, da onde que você foi para virar tantas estrelinhas que a gente falou aqui que você ganhou no esporte até hoje, fora depois profissional. Cara, vai lá atrás, né? Porque eu não tô tão novo assim. Comecei minha carreira de atleta como nadador. E como qualquer nadador, comecei ali na piscininha brincando, né? E aí, num dado momento, a gente ficou sócio do São Paulo Futebol Clube. A gente sempre morou ali do lado, né? A gente é a minha família, né? Meus pais e o meu irmão. E como a nossa casa era perto ali do clube, eu morei a vida inteira na Vila Sônia. Sim, Morumbi, né? Aqui, você não quer falar que é Morumbi, você dá uma aliviada aqui, Vila Sônia. Você que pensa. Eu nasci no Ferreira. Ferreira fica do lado do Monte Kemmel, ali na zona sul de São Paulo. Eu sei. E aí depois que a gente se mudou pra Vila Sônia, a gente deu uma melhoradinha, né? Meu pai comprou um sobrado ali na Vila Sônia, e aí já era mais perto do clube. E aí a gente ficou sócio. E aí, fiquei sócio do clube, a gente frequentava o clube socialmente ali. E aí eu entendi, minha mãe falou, vou colocar os meus filhos para aprenderem a nadar. E aí foi quando realmente começou a minha trajetória esportiva. Isso com quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. Eu comecei a nadar com 7 anos. Hoje eu penso, 7 anos eu comecei a nadar cedo pra caramba, mas meus filhos começaram a nadar com 2 ano, 2 anos de idade, né? E eu fui aprender a nadar com 7. Claro que todo mundo vai aprender a nadar um pouco por segurança, né? Porque vai pra praia, tem que saber sobreviver ali, né? Na água. Mas eu peguei gosto pela natação. Já super prematuramente comecei a competir. E aí fui federado aos 8 anos de idade. Nessa mesma época eu pedi pra minha mãe que eu queria jogar tênis, que eu achava legal, ia pro clube, tinha trocentas quadras, chique, né, de saibro, super chique e tal. E minha mãe falou, não, tudo bem, vou te colocar no tênis. E me colocou nas aulas de tênis. E aí eu fazia as aulas de tênis 2, 3 vezes por semana ali com o professor, ainda era criança, no meio do sol a pino ali, né, naquelas quadras de saibro. E chegou no momento, o professor falou, olha, ou ele só faz tênis ou ele só faz natação. E aí eu acabei escolhendo por continuar só na natação. E, cara, fui nadar, aos 8 anos de idade me federei pelo clube, comecei... Ou seja, já deu uma escalada rápida, já federou depois de um ano.
já dei uma escalada, fui federado aos 8 anos de idade. Aí quando você é federado, você começa a participar de mais competições pelo clube. E aí aquela rotina de natação, né, e competição, ela é extenuante, principalmente para uma criança de 8 anos de idade, que está ainda E água fria? na escola. Água fria pra dedéu. Então, isso São Paulo dói, Futebol criança. Clube não tinha piscina aquecida, tinha uma piscina de 50 metros. E a gente chegava no inverno, cara, fora tava 10 graus e a água 19, 18 graus. Que é muito frio. E aí eu lembro, eu virava pro meu técnico e batendo os dentes, o lábio roxo, que pesava, sei lá, 30 quilos, né? E falava assim, eu tô com frio. Ele falava, frio é psicológico. É psicológico, então pula aqui, né? Então Você tá de entra. roupão aí fora, baita casaca aí. E só que aí a rotina de natação foi ficando cada vez mais intensa. Fui, melhorando no esporte, nadando mais, conquistando medalhas. E aí você vai se viciando um pouco pela Claro. vitória, né? Pelo pódio. E isso faz bem. E eu acho que isso que acaba te motivando a querer mais e mais, né? Eu vejo hoje a rotina dos meus filhos é semelhante à que eu tinha. Os 3 estão também... Mas eles gostam de competir também? Porque uma coisa é gostar do esporte, outra coisa é gostar de competir, né? Não necessariamente uma coisa é ligada à outra. O que é legal, Flávio? Eu percebo isso neles. É lógico, cada um tem um perfil, né? Cada um é de um jeito. O meu mais novo, ele é vidrado em competir, em ganhar e é competitivo pra caramba. Enquanto eu tenho a minha filha do meio, que ela foi um pouco dragada no esporte que os outros irmãos fazem, e ela gosta porque tem equipe, tem um ambiente, e a mais velha também é competidora, tá séria. E aí o que eu acho? Ela, que eu não vejo ela com essa gana que o mais novo tem, ela começou a ir muito bem. E aí ela vai bem, ganha medalha, consequentemente. e aí treina, quer ir ganhar medalha de aí novo, sai no jornalzinho do clube. E, isso faz bem, né? Claro. E aí isso acaba te motivando, né, bastante a continuar treinando e ter uma rotina que não não sei se todo mundo aguenta, porque eles, por exemplo, Pesado. nadam todos os dias, entram na água às 4, às 7 horas, saem, tem treino de sábado. Minha filha ainda não tá na dobra, né? Tem o que eles chamam de dobra. Você treina 2 vezes por semana no período da manhã, de 2 madrugada. vezes por dia, você disse. É que é a dobra 2 vezes por dia, mas 2 vezes por semana só, né? 2 Se vezes as por dia, terças e 2 vezes quintas por você nada de manhãzinha e nada à tarde também. E essa era a mesma rotina que eu tinha, né? Quando chegou num dado momento, eu nadei no São Paulo por um bom tempo. Depois fui convidado a ir como militante para o Círculo Militar de São Que Paulo, legal. que tinha uma equipe que estava se formando ali, com um técnico muito bom, que era o João. Nadei no Círculo Militar e logo fui convidado também para ir para o Clube Hebraica, que tinha uma equipe forte de natação, e eu fui como militante. E nessa época do Hebraica foi quando eu comecei a fazer as dobras. Então a gente caía na piscina às 5:30 da manhã, nadava 1 hora de treino, não era mais do que isso. 5:30 da manhã, mesmo no inverno. 5:30 da manhã, mesmo no inverno. No Hebraica, pelo menos tinha A piscina piscina aquecida aquecida e coberta, né? O problema era no São Paulo que não tinha. E aí a gente nadava das 5:30 às 6, ganhava um vale-lanche ali, um misto frio com café com leite, comia, meu pai já estava me Tinha que ir esperando, pra escola. me levava para a escola, chegava na escola, entrava na aula às 7:30 da manhã, ficava até 1 hora da tarde, minha mãe pegava a gente na escola, Almoçava. levava um Tupperware com uma marmitinha ali, com arroz, feijão, Olha isso. uma comidinha, ia comendo pro clube, chegava no clube, estudava até a hora do treino, aí tinha a preparação física, depois tinha o treino, né, de piscina, saía às 8 da noite do clube, ia pra casa, jantava dormindo em cima do prato e aí no dia seguinte Começava era tudo de tudo novo. de novo, né? E isso com 12 anos de idade. Né? E eu vejo minha filha hoje tem 11, né? Tá no clube, ainda não faz dobra, mas é uma rotina Não, extenuante. extenuante. Claro que né? Por isso que muitos desistem, né? Muitos e vai desistem. daí que eu falei da resiliência e tal. Quer dizer, você já começa a ver quem vai ficando, que eu acho que a pessoa também aguenta mais, né? Tem uma característica de aguentar mais. E A natação, vamos combinar que não é a coisa mais lúdica do mundo, né? Não é um negócio super legal de se fazer, com interação. O pessoal brinca, Pô, conta você azulejo, conta né? azulejo, né? Você pula na piscina e vai contando azulejo. Você para pra conversar quando tá todo mundo parado na borda na hora do descanso. Mas você
briga com o seu tempo ou você só conta azulejo mesmo? Ali na hora do seu treino, Depende, né, Marcão, do treino, né? O treino tem o momento do aquecimento, o momento do tiro, que você tem que ir forte, né, para bater os seus tempos. Tem o momento da soltura, do educativo e etc. Mas indo rápido ou indo devagar, você está contando azulejo, né? Então é um pouco diferente. Realmente não dá para ficar batendo um papo, porque os não esportes permitem, né? Você fica Por meio isso isoladão ali, né? que é um esporte que ou você tem uma motivação muito grande para fazê-lo, e eu acho que quando você está ali brigando pela vitória, etc., é o que é um grande motivador para você fazer, ou você tem que gostar muito da natação, cara, muito da atividade, porque é um troço meio monótono, né? Que não sai muito do lugar ali. Bem diferente de qualquer outra atividade, como o ciclismo, por exemplo, né? Que você sai, pedala pelas estradas, bate papo, vê visual. Né, tem o visual, gostoso. ou mesmo correr, que você também tá na rua correndo, consegue correr com alguém, conversando, ou jogar futebol, esportes coletivos, né? Esportes com bola. Então é bem diferente. Então você tem que ter esse tipo de motivação. E aos 12 anos de idade, a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer uma temporada de aperfeiçoamento. Tem uma universidade lá que chama Pinecrest, que é uma universidade que recebe sempre nadadores para fazer um intensivo, né, de educativo, de treinamento de performance. E eu fui lá com mais alguns atletas que eram do meu clube. Mas tipo assim, só durante as férias? Só durante as férias. Óbvio que foi tudo bancado pelos meus pais, né? E que investiram bastante, sempre investiram muito na gente, incentivando e etc. E aí a gente foi pra lá. Foi um mês que a gente ficou nadando, que a gente só via realmente a piscina. Aí era o dia inteiro na piscina. Acordava, você bebia, comia, piscina o dia inteiro. Quando eu voltei de lá, eu falei pra minha mãe, não quero mais nadar. Não quero mais troço. Eu falei, puta, mãe, não aguento mais. Ela falou, puta, eu investi uma puta grana em você, né? Não em você, mas pra você ir lá, em mim, né? Pra você ir lá e se aperfeiçoar, melhorar. E agora você vai sair. Eu falei, não quero. Conta essa história até recentemente no podcast do Michel Endorfina, né? A mesma história. E falei pra ela, eu quero fazer polo aquático. Ela falou, não, polo você não vai fazer. Isso não. E é muito louco, né? Porque hoje eu olho o polo aquático, eu tenho vontade que meu filho faça. Na época minha mãe tinha um pouco de preconceito. Porque a turma que fazia polo aquático era mais velha, mais relaxadona, tal, por preconceito, né? E ela falou, não, se você quiser você vai nadar por enquanto numa academia. Nessa academia você vai nadar 3 vezes por semana lá, até decidir outro esporte. Filho meu não fica sem fazer esporte. Isso é muito legal. E é curioso, né? As pessoas sempre me perguntam, pô, mas seus pais... sua mãe era do esporte, seu pai do esporte? Não, minha mãe nunca foi esportista. Meu pai ainda é jogador de tênis de mesa. Compete, treina, compete e tal. Mas é até algo que ele se aprofundou mais depois da aposentadoria, né? Enquanto trabalhava, nunca foi praticante assim, de esporte. Jogava bola, jogava tênis de mesa de vez em quando, no clube e tal, mas nunca foi atleta, né? Mas eles sempre foram super duros com relação a esporte na nossa educação. E aí eu fui fazer natação num clube, numa academia. Nessa academia eu conheci uma turma de triatletas e eles me incentivaram a fazer meu primeiro triatlon. E lá eu descobri a minha paixão pelo esporte que é o triatlon. Comecei a competir com 13 anos de idade, triatlon, 12 para 13. Que é novo, né? Que é novo, né? Isso aí foi em 1991. Porque se pensar corrida e bicicleta para uma criança, vamos dizer, de 12 anos, é novo. É muito novo. Meu apelido, e até hoje muitos me chamam, era Kid. Kid? Que eu era o Kid. Tinha o Iron Kids, né? Que era uma prova de criança. E ficou meu apelido de Kid. Eu era super novo, cara. Tinha 12 para 13. Muito novo. Meu pai, mais uma vez, né? Meus pais me patrocinaram, me compraram uma bicicleta, acreditaram lá no pedido que eu fiz de virar um triatleta. E, putz, aí começou a história da minha carreira mesmo de atleta, que eu até me profissionalizei.
Então, nos Estados Unidos você ficou pouco tempo. Fiquei né? pouco tempo. Eu também tinha 12 anos de idade, né, cara? Você foi sozinho pra lá. Fui sozinho, fui com um técnico de natação, mas com um grupo de pessoas que foram fazer de atletas que foram fazer a mesma coisa e voltei. Tá. E aí você virou triatleta. Agora, qual que foi não sei se foi na natação, se foi no triatletismo, a primeira prova que você falou, puta, essa aqui, que você lembra até hoje, por exemplo? A primeira prova que você fez. Foi na natação ou foi no... Não, eu me lembro de diversas provas na natação, né, que eu fiz, pô, diversas provas que foram importantes pra mim como nadador, que, pô, eu consegui subir no pódio e etc. Agora, é claro, o esporte que foi aonde eu acabei me consolidando como atleta foi o triatlon. E lá que, pô, foi a maior parte da minha carreira de atleta foi como triatleta, né? E a primeira prova que eu fiz, que nem foi um triatlon, foi um biatlon, na época chamava biatlon, você nadava e corria. Depois mudaram o nome para duatlon aquático. Nadar e correr, eu achava que era bike e esse corrida. É o duatlon. Depois mudaram o nome porque biatlon é uma prova até olímpica, que as pessoas andam de esqui e atiram, né? Eu já vi isso aí, é legal pra caramba. Sim, que tem nas Olimpíadas de Inverno, né? Que elas vão fazendo aquele cross-country de esqui, e aí param pra fazer tiro ao alvo. Aquilo é o biatlon, aí depois, por causa do esporte, do pedido, acho, do Comitê Olímpico, mudaram o nome de biatlon para duatlon aquático, que você nada e corre. E aí tem o duatlon terrestre, que você corre, pedala e corre. São 2 vezes correndo. E a primeira prova que eu fiz foi um biatlon. E foi uma prova assim, olha, vai ter um biatlon numa academia que chama Aquatic Itaim. Ficava aqui em frente ao Clube do Mé, ali, né, onde é o Parque do Povo hoje. Eu lembro. E eu fui fazer a prova. E eu ainda não tinha começado no triatlon até, eu ainda era um nadador, tava nessa virada de natação pro triatlon. Fui lá, fiz a prova, cheguei em segundo no geral, ganhei a categoria. E você nunca tinha tido técnica nenhuma fora a natação? Não. Né? Corria sim, mas não tinha técnica na preparação de corrida física, nenhuma, não teve nada. Chegou esse tipo o Forrest Gump, vai lá e corre. Vai lá e corre. Corre fora. Mas sabe o que era legal? Eu lembro, tinha na educação física da escola, a gente tinha os testes que a gente fazia de educação física e tinha o teste dos 12 minutos lá, correndo. Eu sempre ganhava a porra do teste então lá. Você já curtia. Já. Então eu corria bem. Era magrinho, né, cara? Magro vai tudo. 20 anos de idade pesava 60 quilos. Nossa. Então era super magro. E esguio e corria bem. E aí, pô, fui fazer o duatlon lá, aquático. Pô, ganhei a categoria. Falei, meu, o negócio é legal. E aí, quando eu conheci a turma do triatlon e comecei a fazer triatlon... Perfeito, que é a bike encaixa. E aí a bike, lógico que eu lembro da minha primeira prova também de triatlon, que esse negócio da bike encaixa é uma ova, porque eu fui fazer a prova de triatlon em São Sebastião. Eu lembro até hoje, largava da Praça da Vela. Rapaz, pegava umas subidas lá e eu nunca tinha pedalado direito. Tinha pego a bike tipo na semana que meu pai comprou, fui pra lá, foi um parto, todo mundo me passou, cheguei morrendo na prova. Porque você não tem a técnica até de cadência. Nenhuma, né? De relação, trocar a marcha da bicicleta, qual que é a marcha que você troca, qual que é o ritmo que você vai ir pra prova. Nadar sempre foi um negócio muito natural pra mim, nadava desde cedo. Agora, pedalar foi difícil. Mas o legal no triatlon é que um cara que é um médio nadador, e eu nunca fui o nadador que ia ser seleção olímpica, que ia ser, cara, longe disso. Eu era um bom nadador, nadava estadual, nadei brasileiro já, mas quando eu cheguei no triatlon eu era um ótimo nadador. Claro. Assim. Um ótimo nadador. Normalmente o pessoal vai depois pra natação. Exato, porque quem vai pro triatlo, bom, naquela época, né, a gente tá falando da década de 90, hoje em dia já tem triatleta que nasce triatleta, né? Naquela época, triatleta não nascia triatleta e tampouco nadador. Era sempre o segundo esporte, terceiro esporte. Era um cara que já foi ciclista, ou que era corredor, juntou os dois e aprendia a nadar de mais velho, né? E, cara, natação é uma desgraça. Se você não aprende natação quando você é moleque, é difícil você aprender. Não que você não sabe nadar, você vai aprender a nadar, mas não, e nadar não é a direito, mesma né, coisa. Akira? Porque nadar, você pode... Nadar você eu não vai morrer. Mas se mandar nadar direitinho, agora você vai ser uma vergonha, só uma bigorna. É que nem jogar tênis. É igual Malandro, eu tentei aprender a jogar tênis até com dói aqui.
eu pego na raquete que nem eu pego na tábua de carne, cara. É dificílimo. Eu não consigo bater de esquerda. Não é natural para você se afastar da bola, saber o timing, né, da bola pingada ali. E, pô, pra mim, natação sempre foi muito natural e no triatlo me ajudou muito. Então, lembro dessas duas provas, muito marcantes. E é claro que eu lembro de diversas outras provas que marcaram muito a minha carreira. Aqui, uma pergunta que o Flávio vai fazer agora. Só não vou enxergar o teu negócio, né? Mas você tá no meu aqui. Qual do triatlon, qual foi a mais difícil? Isso, essa eu já tava aqui na boca. Tava na boca, não toque, então, porque aí começa a vida no triatlon. Aí no triatlon, tudo bem, você deve ter tido talvez a mais difícil, porque ainda era um desafio muito grande quando você começou. Mas assim, depois que você já estava mais estabilizado no triatlon, o que foi delas a mais difícil? Por qualquer razão. Cara, acho que meu primeiro Ironman foi a prova mais difícil que eu já fiz. Também, logo no Conta Ironman, um pouco o tem que ser é o difícil, Ironman, pessoal. porque é o seguinte, se você não manja muito, eu fui saber depois que eu estudei um pouco o negócio, né? Mas conta um pouco o que é o Ironman. Porque é um negócio insano. Vai dar preguiça em quem escutar. Isso, é insano. O Ironman nada mais é do que um triatlon, mas é um triatlon com uma distância longa. Você nada 3 km e 800, você pedala 180 km e você corre 42 km, uma maratona, né? Na realidade, o Ironman foi criado em 1978, quando eu nasci. Então todo ano o Ironman faz aniversário e a gente comemora junto, né? A mesma idade. E foi um desafio que 3 pessoas decidiram fazer dentro da ilha de Kona. E aí tinha um cara que era maratonista, o outro que é no Havaí, que é onde acontece até hoje o Mundial, né, do Ironman. Que é a prova, sei lá, mais que é a prova mítica, mais icônica, né, do cenário do triatlon. E isso que é o Ironman. E aí, o que aconteceu? Eu, como triatleta em formação, né, passei pelas categorias de base, e aí você segue um caminho óbvio ali, né, começando a competir nas provas curtas, né, que são os shorts triathlons. Depois você vai para as distâncias olímpicas, que é a distância oficial do triatlon, que nas Olimpíadas é a mesma distância, né? Que é 1,5 nadando, 40 km pedalando e 10 km correndo. Eu entrei na seleção brasileira em acho que 93 ou 94. Seleção brasileira júnior. Fui da seleção brasileira júnior por 3 ou 4 anos, né, ali competindo pelo Brasil em mundiais, sul-americanos, pan-americanos, etc., Copas do Mundo. E etc. E aí eu fui morar nos Estados Unidos em 1996, quando eu me formei aqui no colegial. Colegial agora é ensino fundamental, ensino médio. Eu ainda não sabia qual faculdade fazer. Na realidade, meu plano já era, como atleta, ir morar fora para melhorar a minha performance, etc. Sempre visando ir para as Olimpíadas, ser um atleta olímpico. Em 96 eu fui para San Diego, em La Jolla, né, passar uma temporada lá. Fui para estudar inicialmente e aí também para treinar e competir. E fiquei lá 14 meses aproximadamente, treinando e competindo. Levei muito meu nível de triatlon. Quase todas as provas que eu fiz lá, eu subi no pódio, foi super legal. E tava meio numa toada para realmente voltar muito bem para cá. Mas isso aí você que teve que bancar, não é que você foi convidado por alguém. Você, eu digo, talvez... eu desde muito cedo, como eu comecei a me destacar bastante no triatlon, eu chamei a atenção de algumas marcas para me patrocinar, porque eu era muito legal, novo. Já tinha então um patrocínio nessa época. Meu primeiro patrocinador em 1992 foi a Reebok. Olha que legal. Eu fui patrocinado pela Reebok. Logo depois a Nike me procurou e eu fui o primeiro triatleta triatleta júnior a ser patrocinado. Fui patrocinado pela Nike depois por 7 anos seguidos. Legal. Logo depois da Nike eu fui patrocinado pela Adidas, voltei para a Reebok e depois finalizei na Nike. Então a minha carreira inteira
Graças a Deus eu tive Que legal, bons que patrocinadores, mas é óbvio que nunca foram suficientes para bancar e meus Sim, pais mas sempre tudo bem. tiveram do meu lado Mas me tinha, apoiando. de todo jeito tinha um suporte. Mas sempre tive o suporte. E essa época que eu fui para os Estados Unidos, eu estava com patrocínio da Nike, fui para lá, fui treinar e na metade da minha temporada lá eu voltei para o Brasil, porque eu tinha que competir aqui para mostrar o nome da marca Claro. também, né? E eu como atleta. Na época, a Nike ainda era representada aqui no Brasil por uma empresa que chamava Footline. Eles ainda não eram Nike aqui no Brasil. Uhum. Eles eram representados por uma outra empresa. E meu contrato era com essa empresa que tinha representação e eu tive que voltar para competir algumas provas. Voltei para cá, competi, fui super bem nas provas. Voltei para lá para mais uma temporada. E aí eu decidi voltar para o Brasil para estudar aqui. Na época, até a própria Nike me ofereceu uma bolsa de estudos lá na Universidade do Oregon, Pô, que legal. que é onde fica a Que é onde- sede, sim, da, a sede da- deles, da né? Nike. E eu quis voltar para cá e vir para o Brasil, etc. Tive uma paixonite na época, tinha conhecido uma pessoa, voltei para cá, coisa de adolescente, né? E pô, acabei ficando, estudando aqui. Quando eu voltei, eu já voltei com uma lesão na canela, a famosa canelite, na tíbia, né? E a minha lesão acabou ficando crônica. E como eu não parava, ela ia piorando. Então, nesse período eu tive... É que é uma fratura por estresse. uma fratura falam, por né? estresse. Você usa tanto que o Sim, músculo fissura. expande e ele fissura aquele músculo da canela. Olha Exato. que loucura. É a batata. Não, na Não, frente. não, na frente. mesmo? Né? Na Aqui lateral, você né? pode Na ver, lateral. você tem É o o ossinho osso que e você o... tem aqui. É osso e pele ali só, E, cara, parece uma faca entrando na sua canela. terrível. E aí eu tive que, aos poucos, eu melhorava, voltava pra treinar, machucava. Melhorava, voltava pra treinar e machucava. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz algumas boas provas aqui. E a gente tinha, de 97 até 2000, que correr as provas do circuito mundial para poder juntar pontos para tentar fazer uma vaga para ir para as Olimpíadas, que ia ser até primeiro ano do esporte. É óbvio que com um monte de triatleta fudido também que a gente tem aqui, um monte de triatleta profissional, mas eu ia tentar uma vaguinha ali, Claro. né? Sabendo que também era difícil. E, cara, acabei me lesionando tanto que tive que tirar um período mesmo para tratar e isso me afastou da qualquer remota possibilidade de fazer talvez uma seleção olímpica, né? E aí cai um pouco a motivação? Marcão, óbvio que cai, mas aí a gente começa a procurar outros objetivos. E isso casou muito com a minha formação acadêmica, né? Eu estava cursando faculdade aqui e conciliando com a vida de triatleta profissional, acabei me profissionalizando, né? Profissionalizando aqui no Brasil, assim, você começa a competir na categoria profissional, você tem patrocínio, você vai para as provas. Não quer dizer que dá para você viver disso. Só que isso necessariamente não significa que dá para você viver disso. A gente tem alguns bons triatletas no Brasil que vivem disso. Agora, pô, é que nem, cara, a gente vê jogador de futebol, você acha que todo mundo ganha fortuna, você vai ver, cara, 1% que ganha dinheiro com isso. E, putz, eu sempre tive ambições maiores e estava chegando a me formar ali e tinha que tomar uma decisão de ou eu continuo apostando no esporte como carreira, ou eu vou seguir a minha formação acadêmica, arrumar um emprego e começar a trabalhar. E nessa época eu decidi começar a trabalhar. Só que eu não abandonei o esporte. Eu continuei treinando e competindo como amador. E foi aí que eu escolhi ir para as provas de longa duração. Porque como eu estava nessa toada de seleção brasileira, talvez eventualmente tentar a classificação para umas Olimpíadas e etc., as provas não eram as provas curtas. Mais curtas, E aí eu peguei e falei assim, putz, vou fazer prova longa. Nesse caminho eu fiz um meio Ironman, fui muito bem no meio Ironman, até foi o meio Ironman de Pirassununga, lá do Long Distance, né, do Célio Balieiro. E falei, agora eu vou fazer um Ironman. E eu sempre discutindo com o Butenas, que era meu técnico, né? Vou fazer prova, ainda não é hora, tem que esperar. Já tinha 10 anos de triatlon quando eu fui fazer o primeiro Ironman. Como não é hora? 10 horas será aqui, que agora eu não lascando? posso, né? E meu primeiro triatlon... É porque normalmente o atleta de provas de longa duração, ele é mais velho, né?
Ele tem, não mais velho de velho, mas assim, ele já realmente tem bastante experiência em provas mais curtas e aí Sim. ele evolui, tipo, pra maratona. Sempre foi assim, né, Flavião? Você vê, hoje em dia mudou bastante, cara. Hoje em dia Já tem atleta mais novo você agora? vê os caras que competem no circuito mundial de triatlon, né, que é da ITU, e eles já saem direto para as provas longas. Já vão E eles com o chegam Ironman, arrepiando. tudo. Então mudou bastante o perfil. Antes você via esses atletas se formando ao longo do tempo, e aí quando ficavam mais Isso. velhos iam para as provas de longa duração, porque você também perde um pouco da explosão, né? Exato. Com a idade chegando e ganha mais endurance, né? Só que você vê hoje os caras que saem das provas de curta duração, cara, arrepiando Já nas vão provas É que aquilo que você longas. falou também, né? Esses agora são nativos, né? Eles Exato. já saem Perfeito. assim. Né? Esses caras hoje já nascem triatletas. Então, né, o cara que tem 25 anos que tá competindo lá, o Ironman, Ele já foi preparado pra isso, Pô, malandro, né? eu Não é tenho que nem você, que nadava, depois não sei o que, uma corridinha, isso. depois pegou a bike, foi o cara tem indo, 25 anos de idade, eu tenho 30 e poucos de triatlon. Então o cara já nasceu triatleta. Então é bem diferente. E aí eu decidi fazer o bendito Ironman. Ironman. Meu primeiro Ironman eu fiz em 2003. E aonde foi? Foi lá em Florianópolis. Que é ainda, acho que é o que mais ainda é famoso o mais- aqui do Brasil, né? Uma prova super bacana. Uma prova né? super legal, uma prova já do calendário, né, brasileiro. É uma das provas de Ironman mais legais e mais bem organizadas do mundo, cara. É mesmo? É super bem organizado. Eu já fiz algumas. E decidi fazer essa prova. E o que aconteceu com o bacana aqui? Eu saí das provas curtas, sempre andando no talo, e sem precisar guardar muito combustível, porque a linha de chegada estava ali na frente. E fui fazer a primeira prova achando que eu estava numa prova curta. Rapaz, foi uma loucura, porque eu saí muito bem da água, pedalei a primeira prova no primeiro pelotão ali, ou seja, 90 quilômetros. Bom, no segundo 90 quilômetros, metade ainda do ciclismo, já caiu a primeira fase, a segunda tava dando uns estalos ali, até que a segunda fase caiu também. Lembro até hoje, tinha uma subida, antigamente a gente pedalava para as praias dos ingleses ali, hoje em dia não mais. Eu tive que subir empurrando a minha bicicletinha na segunda volta. E aí a corrida foi um desastre. Tive que pedir até uma blusa emprestada para um amigo para eu terminar, porque tava um frio danado, já tava escuro, tava tomando sopa. Nem comeu direito também, sei lá, né? Tomando sopa, né, nos aid stations ali. E terminei a prova. Meu primeiro Ironman fiz em 11 horas e 32 minutos. Que ainda para um amador tá bem legal, né? Para um amador bem legal. Não, pelo amor de longe de achar que é um tempo ruim, mas para quem veio de um ambiente competitivo aí é ruim. de ponta ali, aí foi algo bem... Tudo bem, foi estreia, né? Foi estreia. Então essa foi a mais dura. Foi a prova mais dura que eu já fiz. Primeira e mais talvez dura. Pelo desconhecido, pela falta de planejamento, pela falta de experiência com a distância, né? Então foi a mais difícil. E quantos Ironmans você já fez? Fiz 9. Vixe. Cara, é muito doido isso, 9 né? Eu achei que ia falar tipo 3, 4, 9 Ironmans. Fiz 9 Ironmans. Me classifiquei 2 vezes pro Ironman de Kona, né? Do Havaí. E qual foi seu melhor tempo? Meu melhor tempo foi 9 horas e 5 minutos. Foi em 2013. 10 anos depois do primeiro. 10 anos depois do primeiro. Então, pra você ver como demora pra gente acertar. Muito. E como tudo na vida, né? A gente não pode ser curto prazista, né? A gente tem que ter paciência, saber que tudo que a gente faz é resultado de construção. Demorei 10 anos para construir, talvez, esse físico, essa mentalidade para chegar na prova. E esse Ironman foi o mais rápido que eu fiz. Foi minha melhor colocação ali no Ironman do Brasil. Fui top 3 amador, né? Nossa, é forte, hein? Em 2013. Fiquei entre os 20 primeiros colocados, contando profissional também. Caramba. Então, Caceta. Foi há pouco tempo atrás, faz só 10 anos, hein? Faz 10 anos. Não tinha tênis com placa de carbono, não tinha potenciômetro. É verdade, né? A gente ri, mas isso aí muda muito, cara. Aquela foto que você postou agora, foi esses dias que aparece a Bianca, inclusive. Foi essa prova. Foi. Essa prova
Eu cheguei com a minha filha no colo. Era ainda a época Essa foi que... tua melhor? Foi a minha melhor. Essa era uma época ainda que eles deixavam chegar com a família, né? E, cara, nada mais legal do que você brindar com a sua família. Um momento tão legal. Se diz passar na linha Passar de na chegada. linha de chegada, né? Depois eles acabaram tirando isso, porque ficava muita gente chegando, atrapalhava um pouco a chegada de todo mundo e tal. Mas, pô, foi um momento muito bacana, especial. Tem essa foto guardada. Minha filha no meu colo, minha esposa grávida da minha segunda. Ali eu me classifiquei pro Havaí e logo na sequência eu ia ter a minha filha nascendo e eu tendo que viajar pro Havaí. Então, aí foi um outro desafio grande, que eu tive que largar a minha esposa em casa 3 dias depois que a minha filha nasceu. Ou seja, eu saí da maternidade e fui viajar pro Havaí. E no Havaí foi a minha melhor prova da vida que eu já fiz. Foi minha última também, né? Então você se aposentou ali me aposentei por cima. Fiz 9,23 no Havaí. É que o pessoal não tem ideia. Que isso pra é muito quem rápido. não conhece, Isso é uma muito prova... Cara, isso aí é um sub-9 no Brasil, né? Porque é uma prova com condições extremamente difíceis, quente demais, vento demais. Subida, né? Tem também. Tem né? bastante subida também, um pouco diferente da prova do Brasil, que é uma prova mais plana, né? E pô, fiz um baita resultado. Fantástico. Também fui top 3 triatleta amador brasileiro lá no Havaí. Pô, fiz um dos melhores tempos, assim, como amador já dos últimos anos. Depois disso, óbvio, muita gente melhorou o tempo. Isso foi em 14? Foi em 2013, no mesmo ano, né? Ah, foi no mesmo ano? Foi no mesmo ano. Eu Caramba. classifiquei no mesmo ano, fez. né? Sempre classifica no mesmo ano. E fiz uma puta prova, cara. Pô, pedalei bem demais, corri bem demais. Poderia ter corrido um pouco melhor, mas... Pô, pro que tinha ali pro dia, foi uma excelente prova, pô, e guardo até hoje essa marca pra mim. Hein? E fechei com chave de ouro. E aí você resolveu parar? Flavião, você imagina, nesse ano eu fiz 2 Ironmans. Então, isso é muito Treinei difícil. para 2 Ironmans, trabalhando e com uma criança sendo amamentada e com uma outra na barriga. Foi bem, para minha mulher, né? Acho que foi bem desafiador, né, esse momento, para não falar o pior, né? E quando eu voltei do Ironman, e ela me apoiou pra caramba, porque sabia que, porra, eu tinha que fazer isso, né, pra me sentir completo ali como triatleta. E ela falou, pô, agora se você puder dar um tempo, né, e ajudar aqui em casa. Mas mesmo assim, cara, eu nunca deixei de ajudar. Eu dei banho em todos os meus filhos, de quando eles nasceram até quando eles começaram a tomar banho sozinho. Então eu sempre estava presente. Agora é extenuante, né? A rotina da mulher grávida, da mulher que tá amamentando e tal. E eu fiquei um pouco ausente, né? Pô, treinar para Ironman, cara, você sai num pedal de sábado, você sai às 6 da manhã e você vai voltar às 2 da tarde, 3 da tarde para casa, né? Rotina de treino durante a semana para quem trabalha, também. Cara, você tem que treinar de madrugada. Eu acordava sempre às 4h15 da manhã, todos os dias eu acordava às 4h15 da manhã e saía para treinar e, porra, voltava para casa às 9h30 da noite, porque treinava de manhã, arrumava uma brecha no meio do dia ali para dar uma nadada ou fazer uma musculação e treinava no final do dia. E é uma rotina extenuante, porque ainda você tem que chegar em casa e dar atenção pra família, e tem os finais de semana. A vida continua, né? Então ali, eu falo muito de equilíbrio na vida, cara. E às vezes um pratinho começa a rodar meio capengo ali, né, cara? Porque não tem como você ter vida social. Não dá. Família, e trabalhar e treinar com tudo dando certo. Não existe essa possibilidade. Algo vai escapar. Cara, o dia é feito de 24 horas. Não tem ainda uma ferramenta mágica, o dinheiro que compre mais horas na nossa vida. E a gente tem que, equilibrar os pratinhos. E uma coisa sempre vai ficar capenga. Eu entendo que nesse momento talvez o meu trabalho tenha ficado um pouco capenga, minha vida social também. A vida de casa ficou ali, não ficou capenga, mas poderia ser melhor. E quando eu voltei do Ironman do Havaí, minha esposa estava super feliz e entendi que era o momento de eu tirar um pouco o pé e me dedicar menos pro triatlon e mais para as outras coisas, né? E aí foi que eu decidi parar de treinar seriamente, né, ali pro triatlon. E nesse momento eu entendi que seria legal buscar outros desafios.
E aí foi quando eu decidi voltar a fazer jiu-jitsu. Se o cara gosta de encrenca, ele Não, não vai então, ficar parado. O cara já começou deu. com 7 anos, começou a nadar, 8 anos federado, daí o cara foi fazer triatlo, o cara fez 9 Ironman. O cara é cansado. Aí a Bianca falou assim, acabou, chega. Nada. Aí o cara fala, não. Falou, não, agora eu preciso melhorar na minha luta pra defender a família. Ele tinha que dar alguma Exato, desculpa. tinha que dar alguma Deve ter desculpa. sido isso daí. Não, a verdade, cara, é que eu não funciono muito sem ter um esporte na minha vida. Eu tive, durante minha vida, assim, alguns casos de síndrome do pânico, cara. Eu acho legal falar isso porque você desmistifica um pouco, né? E eu tive um caso desse, foi quando eu estava prestes a casar, foi em 2007 para 2008, e eu tinha parado de fazer triatlon porque eu estava fudido no trabalho, eu estava organizando casamento, ia casar, então também, cara, uma coisa nova, aquela né, pressão, na minha vida, uma pressão de, porra, ter que ter família. Até então, se você tá sozinho, fudido no trabalho, mas indo pra casa todo dia, na casa dos seus pais, tudo bem. Tudo certo. Só que quando você começa a ver que você vai ter uma responsa extra, a pressão aumenta, e eu parei de treinar. Caralho, velho. Teve um dia que eu tava no escritório trabalhando e me deu uma coisa louca assim na cabeça, eu comecei a achar que eu ia morrer. E eu acho que eu vou morrer, fudeu. E eu pedi pro meu par ali na época que trabalhava comigo, falei, cara, me leva pro hospital que eu tô morrendo. Cara, ele me levou pro hospital, cheguei no hospital, minha pressão tava 20/10 e não passava, aquele puta, uma angústia, cara, eu não conseguia respirar, mas não era respirar porque meu pulmão não respirava, era que tinha um negócio na garganta. Cara, na hora ali, fiz todos os exames, não tinha nada e passou. Bom, no dia seguinte fui pro escritório, tal, tava lá, deu de novo. E, cara, deu na mesma intensidade, do mesmo jeito. Fui pro hospital de novo, o médico falou, cara, você não tem nada. Fizemos todos os exames aqui, laboratoriais, clínicos, tal. Eu te sugiro fazer um check-up, né? Claro. E ver o que você tem, porque aparentemente não tem nada. Você é novo, Sugiro fazer um esporte. Eu tinha 27 anos de idade. Fui fazer o check-up. E aí, quando eu fui fazer o check-up, um médico espetacular, cara, chama Thomas Gabor. Ele era nadador, inclusive. E ele falou: aqui, ele é um cara super zen, adepto da medicina chinesa e tal. Fiz todos os exames, não deu zerado. Porra nenhuma. E ele falou: cara, você tá com início de síndrome do pânico. O que você fez nesses últimos tempos assim que mudou na sua vida? Eu falei: parei de treinar. Ele falou: porra, Akira, você tá maluco, meu. Você é uma locomotiva a 300 por hora. Sabe o que você fez? Descarrilhou, né? Você puxou o freio da locomotiva de uma vez só. Cara, descarrilhou. Você não pode, cara. Por mais que você queira assim, um dia parar, você tem que ir tirando aos poucos a sua atividade. Então, é o que aconteceu. Volta a treinar. Você é um cara ansioso, você é um cara agitado. Você não pode fazer isso. Putz, voltei a treinar, batata, nunca me deu mais nada. Mas foi louco nesse período, né? Mas foi louco porque todos os dias eu ia pra casa, eu já tava morando com a minha namorada, que veio a ser minha esposa, e eu fiquei com uma sensação de morte iminente, sei lá, cara, por um bom tempo ainda. Até que foi passando, voltei aos esportes, voltei a treinar tal, e passou. E tive, de novo, cara, não muito tempo atrás, assim. Quando a gente estava aqui já trabalhando, depois da fusão que a gente já tinha feito, já era Aquavero, a gente tinha feito um movimento pro banco, comecei a ter de novo, porque eu também estava sem treinar. E eu parei de treinar, porque volume de trabalho aqui, a gente fez, né, a virada pro BTG, foi uma loucura a nossa vida, Foi uma puta loucura. desafio fudido. A gente saía do escritório todos os dias às 11 da noite, voltava no dia seguinte às 7, 8 da manhã. Não dava nem Imprensa não tinha nem como, atrás não o tinha tempo nada, né? todo. E me deu de novo, cara. Assim, e aí a gente vai trabalhando, a gente acho que nunca dá tempo da gente fazer alguma coisa. Tudo depende de como a gente se organiza no dia. A tal das 24 horas. A tal aí que das você não 24 conta. horas. E daí eu reinseri o esporte na minha rotina e consegui de novo passar essa fase ruim.
E eu não me medico, não faço nada, a minha medicação é o esporte. Então, é por isso que eu não consigo ficar sem esporte. Então, quando eu parei de treinar triatlon, isso em 2013, e eu já tinha tido esse caso, né, de síndrome do pânico, em 2013 eu falei, eu vou voltar a fazer jiu-jitsu. Esporte que eu tinha conhecido em 1998, tinha iniciado, tinha feito aulas de jiu-jitsu e eu tinha me apaixonado, era o momento inicial do UFC, de Vale Tudo no Brasil, dos Pit Boys, etc. Eu falei, pô, cara, é a hora de eu voltar agora. E aí, por que eu escolhi? Primeiro porque é uma paixão minha o jiu-jitsu. Outra, é muito mais fácil de eu encaixar a rotina de treino no meu dia a dia. Claro. Primeiro, a logística, basta eu estar com o kimono no carro e eu escolher o horário que eu vou treinar. Triatlon, meu amigo. Puta, você tem que ter a bicicleta, o tênis, tem que ir para um lugar específico, Só de ter a bicicleta já... num horário específico, porque não dá para você pedalar a qualquer hora do dia, né? Não dá para você achar que você vai sair daqui agora, 7 da noite, vai dar um pedalzinho. Não tem onde fazer isso. Então a rotina é um pouco ruim, os horários são menos flexíveis, e aí eu falei, pô, vou voltar, vou fazer jiu-jitsu. E aí foi quando eu voltei a fazer jiu-jitsu em 2013, e aí, putz, cara, é meu esporte hoje, é a minha paixão, é onde eu também, pô, consigo extravasar as minhas ansiedades. É um esporte que a gente fala muito, né? O jiu-jitsu é um esporte individual. É individual uma ova, porque você não faz jiu-jitsu sozinho, né? Você precisa de alguém para praticar. E é um esporte onde encontrei muito diferente do triatlon, e pô, que não me leve a mal o que eu tô falando, muito respeito, cara. Respeito pela história dos outros, respeito porque quem chegou lá antes que você, respeito pela sua patente, porque você conquistou na vida. Isso quer tem dizer. hierarquia, né? Tem um respeito. Ninguém fica comentando um treino que fez, se foi melhor que o outro. Não Isso tem é Strava, né, isso é proibido. Né? Ninguém sai do treino falando, amassei aquele bacana, arranquei o braço dele, amassei o pescoço dele. Cara, isso é proibido de se falar. Né? Isso não se fala. Isso é muito respeito, muito diferente do que acontece hoje, né? Porque hoje o mundo inteiro, a gente respira conquistas sociais que muitas vezes não são verdadeiras. As conquistas sociais que eu digo é o que a gente posta nas redes, é a foto bacana do prato. Eu nunca vi o cara postando um prato do PF que tá no restaurante, né, do arroz, feijão com bife torcido. Agora, pô, postar um prato ali do menu degustação é bacana. E a gente vê muito disso no esporte, né, cara? Assim, infelizmente, eu vinha me encontrando ali no esporte, ainda muito antes de ter boom de rede social, porque eu parei em 2013, né? Malemar tinha Facebook ali, então era mais que saía na revista, no jornal. Não tinha, né? O Strava, por exemplo, para postar que você ganhou o com ali do trajeto. É muito legal como ferramenta, mas se usar até para evoluir teu treino muito e tal, legal. é super legal. Não é uma se crítica você ao sabe Strava, usar. Mas o problema é que o pessoal usa para ficar entendeu? Se comparando e competindo. É um até acho chato. que, pô, você quer competir com outro, legal, cara, não tem problema. Talvez é uma maneira de você se motivar. Agora, putz, eu já vi bacana que. Já ouvi história de bacana que pega a bike elétrica e usa ela no trecho para depois postar o com que saiu no. Eu vi isso daí numa prova há pouco tempo de bike elétrica, cara passando, e ele não tava com identificação de bike elétrica. Então pode acontecer. Pois é isso. E é pra quê? Pra sair bem na foto. Não é que ele tá preocupado com o esporte, com a essência do esporte. Então acho que estraga a essência do esporte. Eu até acho, né, de verdade, que a rede social contribui muito também para aquelas pessoas que eram não praticavam esportes, sim, né? Sim, tem um lado positivo. Serem incluídas, né, nesse mundo, sem que dúvida. É muito legal, se estimularem e talvez faça bem para elas postar uma conquista. Eu posto as minhas conquistas, eu acho que é legal. Mas eu acho que é uma parte da essência do esporte. Eu acho que no final a gente se encontrou, eu me encontrei num meio ali muito... eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, se o meu treino foi melhor que o seu.
e isso tirou um pouco também da minha vontade, do meu encanto. Não do meu encanto com o esporte, porque eu amo o triatlon até hoje. Eu falo para minha mulher que tem dias que ela não pode marcar nenhuma agenda e que eu também não estou disponível. Uma no dia do Ironman Brasil, que eu gosto de estar lá vendo. Outro dia no Ironman do Havaí, que eu assisto às 11 horas de transmissão. Sério? Na TV, porque eu gosto, cara. Põe em casa, não me chame, eu tô lá. E aí, claro, o Mundial de Jiu-Jitsu, o Mundial do ADCC, que é também Jiu-Jitsu sem kimono e tal. São dias que, cara, não fala comigo que eu tô lá. E amo de paixão, sei todo mundo do esporte, acompanho as redes e tal. Mas encontrei no Jiu-Jitsu um esporte que tem essa parte do ego bastante atenuado pelas regras sociais que são respeitadas dentro da arte, né? Muito legal. É uma arte marcial. Akira, e aí, já que a gente falou tanto aí de esporte para você, e já ficou muito claro para todo mundo aqui a tua resiliência e, pô, você foca e vai e tal. Como é que você faz, então, essa transição aí do esporte para a tua vida profissional? Né? Ou seja, o que você trouxe do esporte que você levou para a tua vida profissional e que fez você tomar o caminho onde você está agora, né? Putz, eu acho que como desde cedo eu fui inserido no esporte e eu tive que aprender, e o esporte ensina muito isso, que o seu sucesso depende única e exclusivamente de você. Sim. Principalmente, acho que em esporte individual. Porque quando você está em esporte coletivo, você divide a culpa, né? Divide os louros. Você divide a culpa, divide o mérito, mas não adianta se você se dedicar 100% e o bacana do seu lado se dedicar 50%. Né? Todo mundo tem que estar com um alinhamento muito grande para um único objetivo. E no esporte individual, não. E o esporte individual, desde cedo, me ensinou isso. Não tem choro, meu. Você quer melhorar? Se vira. Se vira, meu. Vai lá, se dedica, treina mais. Se você tá dormindo e o cara tá acordando, ele vai treinar mais do que você. Se você tá doente, tá com o corpo mole, não quer treinar, pensa que tem um cara que tá acordando lá e tá treinando e vai chegar melhor que você. Dedicação, resiliência. Resiliência é uma palavra bonita que eu aprendi há pouco tempo, mas aguentar, né, o sofrimento. Muito bem define, né? Aguentar pancada. Aguentar pancada. Não cansar de aguentar pancada é resiliência, né? Você ficar pá. E aí eu acho que mais importante que eu aprendi nos esportes não é vencer, mas é aprender a perder, cara. Porque vencer é fácil, né? É gostoso, você vence, você tem os louros da vitória. Agora, aprender a perder, né, cara? E você entender que você perdeu porque você, não só às vezes por demérito seu, mas por mérito dos outros também. Claro. Que também buscaram lá se dedicar, a fazer mais, para também vencer você. Claro. Então, acho que essa mentalidade que eu fui montando, né, e construindo comigo me ajudaram muito profissionalmente. E aí, profissionalmente, tanto quanto no esporte, cara, eu tive muito mais derrota do que eu tive vitória. Cara, como profissional, eu tive muito mais derrota, cara. O bom é que a minha vitória agora, que eu acho que eu sou um cara vitorioso para os meus objetivos, ela é muito maior do que as derrotas que eu já tive. Claro. Porém, as derrotas que eu tive me ensinaram casca, a melhorar e a entender o que eu preciso fazer para vencer, né? Eu tive 3 empreitadas que deram errado, cara. Né? Deram errado por quê? Por diversos motivos. Talvez eu era uma pessoa mais imatura profissionalmente, mais imatura pessoalmente, com menos experiência profissional, talvez com ambições de curto prazo que não me levaram a nenhum lugar. Eu sempre estava procurando a fórmula mágica da vitória.
Não existe, cara. E a fórmula mágica do curto prazo, que é algo que não existe também. O que existe é tijolinho sobre tijolinho, fazendo a mesma coisa todos os dias, com dedicação, com muita energia, para construir algo grande. E demora para chegar, cara. Demorou para mim 37 anos para chegar. Eu fui construir a empresa que eu fundei em 2000 e... tô ficando mal já de cabeça, mas 2015, cara. Porra, 2015 eu tinha 37 anos, meu. Até lá, putz, só dei tiro na água, meu. Ô, Akira, bom, aí você se tornou um assessor de investimentos, conheço bem a história. E para ser um bom assessor, você precisa entender de como que você consegue atender aquele cliente ali no 360, né? Como que você consegue atender aquele cliente em todos os produtos financeiros que ele precisa para ser um bom assessor, né? Agora você ultrapassou a barreira do bom assessor. Em 2018 você foi eleito o melhor assessor de investimentos do Brasil. Então o cara, ele competia lá na natação, triatlon, não sei o que, campeão do jiu-jitsu, mas ele falou assim, não, no esporte não basta. No esporte não basta. Pouco. Esporte é pouco. Eu quero mais. Eu quero na carreira também. Como que foi isso, cara? Como que foi ser o melhor assessor de investimentos em 2018? E assim, não é uma coisa que você nasceu sabendo igual a natação. Não, nem a natação eu nasci sabendo, né? Mas jogava lá, eu afundava. Marcão, a minha história para virar um assessor, ela é... Cara, não é uma história bonita, não. Assim, na real, em 2015, eu tinha acabado de sair da minha última empreitada, muito em função dos conselhos que eu ouvi da minha esposa, que eu estava numa empresa que talvez eu não fosse chegar em nenhum lugar. Tinha uma posição de comodidade minha lá, porque tinha um bom salário, mas que talvez não durasse muito tempo, pela continuidade da empresa. E ao mesmo tempo tinha muito medo envolvido, porque eu já tinha 37 anos de idade, na época eu tinha 36, isso foi em 2014. E você com 36 anos de idade, você se questiona se você consegue recomeçar, né? Assim, é um recomeço profissional com algo que eu nunca fiz, entendeu? Então minha esposa me aconselhou a sair, eu saí da empresa que eu estava. Na época eu tinha 3 filhos já. Não tinha 3, eu tinha 2 e ela estava grávida do meu terceiro. Eu não tinha reserva nenhuma, não tinha poupança. Eu saí do trabalho, um pouco de poupança que eu tinha, a gente tinha gasto na reforma do apartamento que a gente morava. Minha esposa sempre trabalhou, então a gente sempre dividia as contas de casa. E foi um momento difícil pra caramba, porque quando eu saí dessa empresa, eu tinha combinado com meu sócio eu ia sair, só que eu não tinha nenhuma outra fonte de renda, então eu ia precisar continuar tirando o meu prolabore até que eu me recolocasse no mercado, porque eu não tinha, cara, da onde tirar dinheiro. Infelizmente, meus pais não têm condições de me ajudar, e eu tinha que, cara, trazer alguma coisa pra casa. E assim, no momento que eu conseguisse me recolocar no mercado, cara, eu parava de tirar e a minha participação na empresa a gente acertasse, a Deus dará, quando desse, sem pressa. Bom, o fato é que eu não tive essa retirada e saí com uma mão na frente e outra atrás. Secou a fonte e não tinha nada de reserva. Sequei a fonte e minha esposa grávida do terceiro, 2 crianças comendo em casa. Ainda bem que uma ainda mamava, né? Mas foi um momento super difícil, porque a gente não tinha reserva, nem eu nem ela. O Brasil estava num momento super difícil, final do governo Dilma. Ali. As empresas estavam diminuindo os seus quadros de funcionário, não estavam contratando mais nada. E eu tentei me recolocar, fiquei tentando me recolocar o ano de 2015 inteiro no mercado de trabalho.
Meu primeiro trabalho foi como trainee numa Big Four, né? Foi na Arthur Andersen. Depois fui para Deloitte, eu trabalhava com gestão de riscos, fiquei um bom tempo lá. E aí foi o lugar que eu saí pela porta da frente e que falou que me aceitaria em qualquer momento quando eu quisesse voltar. E eu bati na porta lá, eles falavam que iam me aceitar, só que precisavam vender um projeto. Porque não dava para me contratar para eu ficar no staff sentado lá enquanto eles estavam mandando a gente embora. E esse momento não chegava, cara. E eu em casa lá, porra, vendo minha esposa sair para trabalhar todos os dias, que não é fácil, né, É duro. para um homem, né, que a gente é educado numa sociedade que é machista, Pra que ser o provedor. ser o tal. provedor e, pô, você vê a mulher de barriguda saindo para trabalhar e você em casa sentado no sofá, foi um momento super difícil. E aí você começa a entrar numa espiral ruim, cara, porque você não consegue emprego, você tá em casa, você se sente mal por estar em casa, aí você sai para procurar emprego, você já não tá bem, você não consegue emprego, você volta para casa pior e Ruim. só vai ficando ruim. E aí um amigo meu que faz jiu-jitsu comigo falou, porra, Kira, você não quer conhecer o meu irmão? Eu acho que você tem perfil para fazer o que ele faz. Eu falei, cara, não tô fazendo nada, né, meu? Bora lá, né? E eu fui conversar com o irmão dele. Quando eu cheguei lá, o irmão dele tinha um escritório de agente autônomo dentro da XP. E eu entendi um pouco do que ele fazia. E ele falou, pô, você não quer testar informalmente? Até então você não tinha tido nenhuma experiência no mercado financeiro em si. Não. Porque você vinha de auditoria e tal, mas Sim. não... A minha experiência, como eu trabalhei com gerenciamento de riscos, eu trabalhei no segmento da indústria financeira. Tá, então já ajuda. E aí eu já tinha trabalhado em todos os bancos. Eu fiz consultoria pro Itaú, pro Bradesco, pro Santander, nem era Santander ainda, era ABN. Fiz pro ABN, fiz pro Banco GE, fiz para todas as seguradoras, fiz também para Asset. Então eu já conhecia o mercado, já conhecia produto, mas a parte técnica, né? Nunca tinha trabalhado com assessoria de investimentos ou com a parte comercial, era mais a parte dos backstages ali do que acontece. E eu falei, porra, beleza, vou testar aqui informalmente. Ele falou, pô, traz uns amigos seus pra conversar e aí se a gente fechar aqui, eu te pago um pedaço da comissão. Falei, beleza, vambora. E aí, pô, peguei meu telefone, selecionei uns 5 amigos ali, apresentei pra ele e 4 toparam abrir conta e investir. Falei, pô, cara, 80%? Esse negócio é bom. Aí ele falou, Akira, pô, pega essa apostila aqui do Edgar Abreu, estuda aí um final, famosa, estuda boa. aí, tem uma prova acho que daqui 2 semanas, se inscreve lá. Essa prova tem uma vez a cada, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Na época não tinha prova todos os dias que nem hoje, né? Eu peguei a apostila, levei pra casa, estudei um final de semana, marquei a prova, fui lá, fiz e passei. Um final de semana. Um final de semana. Tava fazendo nada, né, Marcão? Então tem que estudar, né? E passei na prova. E aí ele me chamou pra trabalhar com ele e ser sócio. Quando ele falou a palavra sócio, já me deu um arrepio. Eu falei, puta que pariu, meu sócio, não quero. Aí eu falei, pô, Marcelão, o nome dele é Marcelo Uva. Falei, Marcelão, não quero, cara, ter sócio nenhum. E pô, queria tentar fazer sozinho. Ele falou, pô, cara, conta com o meu apoio, vou te levar lá na XP, vou te apresentar o cara que é responsável por expansão, conversa com ele, monta o seu e, cara, tô aqui, meu, pra que você precisar. Falei, beleza. Fui lá, conheci a turma, ouviram um pouco da minha história, acho que falei assim, meu, Esse cara é vamos doido. ver se esse panguá aí dá certo aqui. Me cobraram 15 mil reais. Eles pra cobravam abrir, pra abrir? Cobraram. Eles, não sei se eles cobravam. Mas de você cobraram. Mas cobraram de mim. Acho que olharam a minha cara e falaram, puta, se esse cara der errado, pelo menos tomamos quinzeta dele, meu. E eu não tinha grana pra pagar. Não tinha o quinzão. Aí eu falei, puta, eu vou negociar essa porra. Falei, ó, você consegue fazer 4 parcelas trimestrais? Dos 15 mil, né? Dividir em 4 trimestral. Eu falei, pô, consigo. Então, beleza, fechado. Vou girar esse troço aqui. Fechei, meu, e abri o meu escritório. E aí, Marcão, eu nunca tinha tido experiência comercial, cara. O que eu tinha na mão? Uma boa agenda de contatos,
uma boa credibilidade que eu carregava comigo da minha época de atleta, Claro. de ter sido um cara íntegro, com caráter. Cara, eu nunca me achei mais do que ninguém, pô, nunca pedi nada pra ninguém, sempre tava lá com uma postura muito boa. E comecei. Então, me preparei bastante, estudei pra caceta, entendi o que era o mercado, entendi a profissão, entendi o que a gente fazia, adotei uma estratégia super conservadora, montei uma estratégia de alocação, utilizando muito os apoios que a gente tinha na época, da própria XP, e saí batendo na porta dos meus contatos. E, para minha sorte, tive muito sucesso nesse início de carreira. No primeiro ano, o meu escritório, que era Kona Invest, Daí vem a relação, daí que vem a relação esporte. com o esporte. Entrei dentro dos 20 escritórios mais promissores da XP, Entrou no S20. no S20, no primeiro ano. Logo na sequência, sozinho, era eu e eu mesmo. Então era disque 1 para falar com o administrativo, 2 com o financeiro, 3 com o comercial e atendia eu. Você via a luzinha piscar e você falava uma voz diferente, Eu né? falava, silêncio, financeiro. Mas era só eu. E aí, putz, logo no segundo ano eu conheci o Dani, que tinha uma operação também nova, Daniel Bonaldi, né, pra quem não sabe. Tinha uma operação nova também, ele tinha sido gestor de um single family office, já tinha bastante credibilidade para falar sobre o assunto. A operação dele era muito semelhante à minha, ele era sozinho também, tinha muito essa cabeça de alocação de recurso, de trabalhar sempre olhando para o cliente, olhando para clientes maiores. E aí eu acho que um pouco pelo meu networking, a minha carteira foi sendo puxada um pouco para clientes maiores também. A gente entendeu que fazia todo sentido a gente unir força naquele momento para trazer mais estrutura, porque era eu do meu sofá, ele do sofá dele lá de casa, a gente sem muita estrutura. Vocês não tinham escritórios, você trabalhava de casa. Não, eu comecei trabalhando de casa, o Dani também. No momento eu fui apresentar o meu negócio para captar clientes para um amigo. Esse amigo meu me falou, Kira, cai aqui para dentro da minha gestora e tem uma mesa aqui para você trabalhar, você não paga nada aqui. E a gente troca contato quando tiver um cliente pessoa jurídica aqui para trabalhar com a asset, você me indica. Quando for pessoa física, a gente indica para você. Eu sou muito grato por ele ter me dado essa oportunidade também, que é o Horman. E no final usei ali a estrutura que ele tinha, né? A gente tinha esse acordo comercial e fiquei lá por um tempo. Quando eu e o Dani a gente decidiu unir força, a gente entendeu que era o momento também da gente ter a nossa própria casinha. A gente alugou um escritório no mesmo prédio, tinha 30 metros quadrados ali, nosso primeiro escritório. Consegui um baita negócio pra gente com o dono do escritório ali, que era dono quase do prédio inteiro. E fizemos a fusão da Kona, que era o meu escritório, com a Bússola, que era o escritório do Dani. E aí a gente fundou a Vero Investimentos, que foi em 2017. Logo no ano seguinte, e aí trabalhando muito focado no cliente. E aí, Marcão, eu nunca tive experiência com investimento, mas eu acho que eu sempre soube ouvir bastante as pessoas. Isso faz toda a diferença. E você ouvir e ter uma preocupação genuína com as pessoas é o que te diferencia, cara. E ouvir é um pouco diferente de escutar, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade que, sei lá, acho que é um pouco nata de mim, assim, eu nasci com isso, né? Cara, acho que talvez foi o que me diferenciou como um assessor de investimentos. Então sempre procurar ouvir as pessoas, sempre Antes entender de quais são as despejar suas o que dores. você tem de produto, entender a necessidade que ele tem, né? Não chegar e abrindo ali a capa do Batman, tem tudo isso aqui, escolhe aí, calma, vamos ver o que você precisa para poder eu te falar o que você precisa. E esquece, às vezes ele nem precisa Exato. do que você tem. Por isso que é importante você ouvir.
E Claro. muitas vezes eu ouvia, e se ele não precisava do que eu tinha ali É pra isso aí. oferecer, eu nem Só que esse oferecia. cara, o dia que ele precisar, ele vai lembrar de você. Ele vai te Você não vai procurar. ser aquele chato que ficou empurrando E coisa eu nele, sempre, Flavião, eu sempre tive essa cabeça. né? É. Para muita gente, eu sempre deixei as pessoas sabendo o que eu estava fazendo e qual que era a minha função na empresa, né, o que eu fazia. E aí essas pessoas depois vinham me procurar. Atrás, claro. Eu sempre tive muita preocupação, é engraçado, né? Muito meu isso. Mesmo quando era atleta, era atleta ali, tinha patrocínio e podia chegar nas pessoas e pedir patrocínio. Eu nunca fui pedir nada pra ninguém, porque eu nunca gostava, não de não me colocar numa posição de pedinte ali, mas de não deixar as pessoas constrangidas de repente ter que fazer alguma coisa com você, porque você Principalmente tá quando você fala também nesse caso de investimento, né, Akira, que é uma coisa delicada, muito né? delicada. Muito delicado. Você entra numa intimidade muito grande da Você pessoa mexe quando patrimônio você fala de que a investimento, pessoa né? construiu a vida inteira. Exato, né? aí você vai Quase, chegar, olha, escuta, eu vou... De repente você vai querer dar uma aula pro cara de uma coisa que ele construiu uma vida para fazer e você vai chegar, de repente, é o que você falou, vai indicar coisas erradas. De repente, não, ele tá fazendo certo e beleza, o dia que ele precisar, você vai estar lá. Ele sabe o que eu faço e ele vai me procurar. Eu sempre tive muito essa cabeça. E é claro, é natural que as primeiras pessoas que você vai abordar são aquelas que você conhece. Claro. E aquelas que você conhece são justamente aquelas que você não quer deixar numa posição constrangedora de repente ter que fazer alguma coisa contigo porque você foi lá e apresentou. Você não quer um favor, né? Eu não quero favor. Então, eu acho que essa foi a maior estratégia de sucesso, talvez. Tem isso que até, pegando esse tente. gancho, desculpa te interromper, mas acho que é importante para quem até escuta aí, vai escutar esse podcast. Qual é a relação, então, o que você acha, assim, que fica como dica, né? Para quem hoje está ou iniciando a carreira de assessor, ou mesmo que já é um assessor, que dica ou quais dicas de ouro você tem para justamente a pessoa ter sucesso na profissão como você teve, né? Pô, primeiro, eu acho que eu falei aqui já, você realmente ter uma preocupação genuína com as pessoas e não de ser uma coisa forçada. Saber ouvir, saber entender, né, quais são as dores das pessoas, quais são os objetivos que elas têm. Saber tratar pontos delicados, às vezes, né, da relação financeira das pessoas. Se preocupar em sempre ter o que oferecer para essa pessoa e que o que você está oferecendo tem realmente alinhamento com o que ela precisa, né? Você tá sempre se capacitando, tá informado sobre o que é o mercado, sobre quais são as melhores estratégias, não mentir, e se realmente você não souber de alguma coisa, você falar, eu não sei, mas irei me informar e trago para você. Acho que a maior armadilha das pessoas é, de repente, terem a preocupação de parecerem despreparados, fingirem que sabe e causar uma descredibilidade, não sei nem se existe essa falta de credibilidade nas pessoas que estão te ouvindo. E o outro lado cara. percebe isso, né? Com certeza. As pessoas às vezes claro. acham que, eu dei aquela resposta meio enganation. O outro lado Não tem percebe, enganation. até pela forma como você E fala. até pelo que e você tal, sabe, porque quando você sabe, você fala com muita autoridade. Então, Quando exato. você não sabe, você dá Você aquela. deixa transparecer, né? O tal do body language, né? Você vê que o cara não tá muito confortável com o que ele tá falando, né? Você vai cuidar de um dos bens mais preciosos que as A pessoas parte têm. mais sensível do corpo, o bolso. Que é o bolso, que é o dinheiro, né? mesmo. Né? E assim, não é desmérito você se preocupar com dinheiro. É algo que você trabalha, sua tanga, que é o que vai te trazer lá na frente. Então não adianta também Exato. fazer essa demagogia, não ligo pra dinheiro. Não ligo Como pra não? dinheiro. Não tem Cara, como. você pode não ser o seu valor principal, mas Mas é importante. é tê-lo. importante para você ter qualidade de vida, para você lá na frente ter uma aposentadoria decente, né? Para você poder dar para os seus filhos o que você quer, para quem está do seu lado, na sua volta, para você poder sustentar as suas prioridades. Então, se você em algum momento titubeia em dar uma resposta ou dar um somebody love em alguém, essa pessoa vai pegar e vai se sentir não vai se sentir confortável em dar a gestão do patrimônio dela para você, uma pessoa cara. dessa, claro. Então, para mim, esses são os pontos mais importantes.
ter a preocupação genuína com as pessoas, ter alinhamento de interesses com as pessoas. E alinhamento de interesse não tem problema nenhum as pessoas saberem que você ganha dinheiro em cima delas. Até porque é trabalho, é óbvio. Que você está fazendo para elas. Claro. Ninguém trabalha aqui de graça. Você não trabalha de graça. E se você acha Esse que é o de seu graça, ganha-pão. pode acreditar que você está pagando caro. Não, se iludir que você está pegando alguma coisa de graça, tem preço. Esse é o seu ganha-pão. Tá vendo. Então, né? Você está normal. prestando um serviço muito importante para as pessoas, que é cuidar do dinheiro delas. Se é importante para elas, é importante para você também. E é importante que você seja remunerado por isso. Claro. Né? Então não tem problema nenhum você ter alinhamento de interesses. E sempre procurar colocar os interesses do seu cliente acima dos seus. Sem dúvida. Então, acho que isso é fundamental. E isso é o que norteia até hoje os meus princípios, os princípios que a gente coloca aqui dentro da empresa, que é o que vai continuar fazendo a gente crescer e ter sucesso. É isso aí. Que é quem está lá, cara, que são os nossos clientes. A gente tem uma grande estrutura hoje dentro de casa, a gente tem áreas diversas, um ecossistema completo. Mas o nosso negócio só vai para frente com o cliente. Claro. E se a gente não tiver um alinhamento total com eles, nosso negócio não vai ter sucesso. É um dos nossos principais valores, que é o foco do cliente, né? Exatamente. Saber o que ele quer. Exato. Ô Flávio, estamos chegando no final aqui. Se deixar, a gente vai ficar vai indo, né? até bem tarde. Papo bom. Ficar umas Papo 4 bom, horas conversando aqui. Mas tem 2 perguntas finais aqui. Uma delas é: qual foi o maior sonho que você já realizou na sua vida? E aí, macro, tá? Minha família. Aí, falou bonito, hein? Eu sei que ele até me chora emociono, quando ele assim. É bonito. Maior Minha sonho. família. Minha família. Legal. Muito legal. E o que falta se realizar? Porque sempre você tem alguma coisa a mais. Você tem um sonho realizado, que bom. Você realmente tem uma história de vida fantástica. Fantástico. Né? Eu acho que realmente é inspiração e por isso esse papo poderia durar horas aí. Mas a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Sim, sim. O que você quer a mais? A minha família fica completa com o meu filho que está aqui, o nosso filho, que é a Aquavero, que é a Vim. Aí. Que a gente está criando ele, a gente está nutrindo ele, a gente está educando ele, fazendo ele crescer. E, cara, ver esse nosso filho aqui tendo um caminho na vida, né, no mercado certo, alcançando seus objetivos também, porque ele alcançando os objetivos dele, a gente está alcançando os nossos. Claro. É isso aí. E a gente acorda todos os dias, eu acordo todos os dias para cuidar dos meus filhos e acordo todos os dias com a mesma força e energia para cuidar desse aqui, que é a nossa empresa. Então, ver ele crescer aqui com saúde, também tendo sucesso, é o meu maior sonho. E eu sei que esse é o sonho não só meu, mas de todo mundo, de vocês também, Claro, porque é o filho de todo mundo, que todo mundo aqui pega um pouco na mão, vai lá, dá comida, dá banho, cuida, põe pra andar, e é o que a gente faz aqui. Então não tem um dia da minha vida que eu não acorde pensando nisso, que eu venha aqui pro trabalho pensando nisso, em levar nossa empresa para outro patamar e vê-la, alcançando voos altos, do jeito que a gente sonha, do jeito que é o meu sonho, que é esse aqui. E do jeito que a gente está fazendo, eu falo da gente que eu estou inserido nisso. Do jeito que a gente está fazendo, né? Todos é natural que alcance onde a gente quer chegar. Porque a gente faz com muito amor esse negócio aqui, faz com muito carinho. Então é natural quando você faz com muito amor, muito carinho, que alcance o objetivo. Marcão, é o que eu estava dizendo. Trabalho de construção leva tempo. A gente não pode ter um pensamento curto-prazista para isso, né? Eu demorei para fazer um Ironman decente 10 anos, depois de 20 anos de triatlon. A gente tem uma empresa que, como a Aquavero, tem 2 anos. Isso. É muito pouco tempo. É um nenezinho ainda, né, que está lá dando seus primeiros passos. E a gente tem que entender que leva tempo,
mas nem por isso a gente pode deixar de colocar a energia que isso precisa. E todo mundo tendo a mesma direção, sabendo para onde a empresa tem que ir, é o que a gente precisa. Né? Todo mundo acreditar no alinhamento estratégico que a gente tem, acreditar que isso vai dar certo. Já deu certo, né? A gente sabe que já deu. Agora falta ganhar novos não novos rumos, né? Mas novos patamares, né? Que é o que a gente busca todo dia. Pô, a empresa... Quando a empresa foi fundada como Aqua, começou no zero. Quando a Kona foi fundada no zero, a Bússola do zero, né? A Vero foi já a fusão de duas que nasceram mais gordas. Depois veio a fusão da Aqua com a Vero, que engordou ainda mais a nossa empresa. E a gente está vendo ela crescendo. Estamos buscando o nosso sonho aqui de virar uma corretora. Depois a gente tem o sonho de virar banco. O Ed Bank, que a gente brinca bastante, né? O Ed Bank. Ed Bank. É o banco do Ed. E cada vez ir mais longe. E a gente só sabe que a gente vai conseguir isso com vocês que estão aqui. Né? A empresa ela é feita de pessoas. A gente sabe que a gente só vai conseguir chegar lá com a força de vocês. Né? Com o alinhamento de todo mundo e todo mundo acreditando numa visão única, num negócio único que... Muito bom, Akira. Ó, a gente tem um desafio aqui chamado Aí Eu Invisto. Mas antes do Aí Eu Invisto, só vou fazer uma última pergunta aqui, que é, para todos os convidados aqui, eu acho que você é o 5º convidado que a gente está fazendo isso, a gente pede uma indicação de livro, filme ou série que você já assistiu ou já leu, que você deixa de indicação aqui pro nosso público. Qual que você deixa? Um só. Ou livro, ou série, ou filme. Pra pôr na prateleira. Cara, eu vou indicar os 3. Boa. Aí, boa. Tá bom? Você não é o único, já aconteceu isso. Isso Já é muito bom. isso. Já aconteceu Galera, isso. É culta aí mesmo. Tem um livro que eu gosto muito, que é sobre um pouco de filosofia e propósito. É um livro de um cara que chama Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, ele é fundador da Patagônia. Para quem não conhece, é uma marca de roupas e de artigos esportivos. E o livro chama Let My People Go Surfing. É um livro super legal, cara, que fala muito sobre a filosofia deles de gestão de empresa. Um outro livro que eu li recentemente e é muito legal, cara. E aí eu me encontrei muito nesse livro. Falei até pro Tony outro dia, que foi, sei lá, é algo que eu carrego comigo desde que eu, sei lá, talvez desde que eu nasci, mas desde que eu me encontro pensando em negócio e em coisas que eu quero pra minha vida e a maneira que eu encaro, que chama Mais Esperto que o Diabo. O livro é de um cara que chama Napoleon Hill. É um livro muito legal, cara, que fala muito sobre como a gente abandona os nossos medos e como a gente foca em coisas que trazem resultado e etc. Legal. É um pouco também de filosofia de vida, de pensamento, assim, pra vida. Putz, cara, você falou o quê mais? Livro, série e filme. Ou filme. Filme. Eu vou falar um filme aqui e vocês vão dar risada. Eu amo o filme Jerry Maguire, que é um filme também que fala muito sobre como apostar nos seus propósitos e acreditar neles e saber que tem muito empecilho e você consegue ter sucesso depois. É bem legal o filme, né? É mais lúdico, assim, mas a história, a mensagem no fundo, assim, é bacana. E é um filme prazeroso de se assistir, não é chato. É claro que o outro também Em Busca da Felicidade, né? Sim, com claro. o Will Smith. Esse é fantástico, né? E essa uma história de resiliência, né? Fantástica, uma história de resiliência fodida. E né? mais legal que é uma história verídica. E é uma história não verídica. Que é papo furado. Então, assim, deixa a história mais interessante. Deixa a história mais interessante ainda. E série, cara? Putz, tem a série, pra quem não assistiu ainda,
do Uber, que é bem bacana. Ah, legal. Recentemente eu tava vendo a mesma série do Spotify também, que é Legal bem também. legal. E tem também do WeWork, ou seja, todas nessa mesma linha. E o outro filme que, desculpa, eu esqueci de mencionar, mais 2. Tá. E eu vou me parar por aqui. Um deles é o King Richard, que é Boa. né, Fantástico. Animal. a Serena história Williams, das Williams, irmãs né, Williams. das Esse é irmãs Williams, que é muito o drive de um pai que acredita nos filhos e o que ele tem que fazer, e às vezes, putz, se ultrapassa Não um é pouco bem- as 4 linhas ali, mas é muito legal. E o outro é do Air Jordan, né, o filme Falamos dele ontem. que é muito legal, cara, assim. Até porque é você foi patrocinado pela fantástico. Nike, você precisava dar uma lembrada na Eu tinha marca. que dar uma né? lembrada na marca. E aí Vai o saber. livro, que é muito legal também ler, é do Phil Knight, que é o fundador da Nike, né? Boa. É muito legal também o livro. Tivemos muita Muitas coisa pra pôr na dicas. prateleira aqui, Boa. Lucas. Você que se vira depois, tá bom? Bom, aí eu invisto. Aí eu invisto é o seguinte. Eu tenho 10 nomes aqui e eu vou fazendo um contra o outro. Ele escolhe um, sai, entra outro, escolhe, Eita. até chegar no cara que o Akira, agora um empresário muito bem sucedido, vai investir nesse Ali cara. eu coloco minha grana. Ali eu coloco minha grana. Isso aí. Ixi, mas arrancar a grana do Akira não é fácil, hein? Rapaz, Então, ó, quem o cara passou, vai ter quem que ser bom, hein? Quem passou, meu, a gente almoçava num quilinho. Vocês já ouviram essa história? Não, fala aí. Conta aí. Bom, quando eu fiquei fudido em 2015, cara, não tinha dinheiro pra comer, é verdade. Isso não é que não tinha dinheiro pra comprar comida. Em casa a gente tinha comida. Aliás, meus sogros que sustentaram minha casa por muito tempo, mandando comida, pagando aluguel, tá, pagando condomínio e tal. Mas aí eu ia... Pra gastos extras na rua, Na de rua. dia a dia e tal. Não tinha grana, meu. E aí, quando a gente começou a Vero ali, a gente tinha um escritório e, puta, a gente ia pra lá e falava, puta, meu, E agora? e agora, né, meu? E aí a gente ia num restaurantinho que chamava Madá. Era um restaurante que ficava lá na Ramos Batista, era 1 quilo. Você pagava 20 conto e era um prato inteiro, independente do peso. tamanho. Então, O que era coubesse. lindo, maravilhoso Era o pirâmide. prato. O Madá, tudo tinha gosto de alho. Tudo. Do pudim. Só que eu lembro desse ele era meio coitado do Madá, ele não existe mais, então a gente pode falar, mas Pode era ruim falar, mesmo, pode coitado. Eu lembro Tudo tinha dele gosto lá. de alho, era maravilhoso. E no final tinha ali uma sobremesa que era um bolinho de chuva e a gente comia todos os dias no Madá, 20 conto. Então hoje a intolerância a alho é gigante. Tô brincando. E hoje você Mas- fala pra almoçar com o cara, por exemplo, sei lá, vai aqui, Vai falar nome de não agora, pode falar que nome de agora, já- mas em algumas, já não tá mais entre nós. algumas casas aqui e tal, o cara às vezes meio que torce o nariz, cara. Não, mas ó. Ah, malandro, Não. fala sério, Ó, sacanagem não vou puxar falar o isso. saco não, hein? Mas realmente eu já fui com um cara nas padocas aqui da vida e ele ainda pede 2 ovos É mesmo? 2 zoiudo no prato ainda. Ele falou, compensa, não sei o que, X reais, tal, a mais aqui, pô, proteína boa. Ele ainda manda colocar Não mais sei de onde 2 você ovos tirou fritos, isso, é. Marcão. É, outro dia a gente foi almoçar e tal, acho que tava Mas lotado. ele é bico fino, isso não Tava- quer dizer que ele não é- seja é bico bico fino, ele é fino, chique. é bico fino. Mas Tava ele às vezes dá uma lotado um, daí ele popularizada. falou assim, ó, esse outro aqui eu não sou muito fã, não sei o Qual que, então que era? é isso, não, Não, pode vai falar. falar A nome gente fala aqui, fora a gente tá do... no fora público, do... pô. Não, mas ele tem... O Pra cara- quem comeu o no cara Madá, queria Ele é me- bico fino, ele sabe o que é bom. ele sabe que é bom. Ele sabe o que é bom, bico fino. Ô Akira, vamos lá pro IO Invest. É o seguinte, tem os nomes aqui, pode ser que eu fale a pronúncia, eu treinei com você antes. Se eu falar errado, você me corrija, por favor, tá bom? Então vamos lá. A gente fez a brincadeira com triatletas, Tá bom. tá bom? Então Beleza. você vai escolher dos 10 aqui quem é o triatleta que você investe. Vamos lá. Simon Whitfield, ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Sydney contra Johnny Brulé. É Brulé? Brownlee. Brownlee. Johnny Brownlee. Bronze no triatlo nos Jogos Olímpicos de Londres e ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Tóquio no revezamento misto. Então, desses dois, quem que você escolhe? O Brownlee. Brownlee. Johnny Brownlee. Mais difícil. São triatletas de gerações diferentes, Isso, né? é. Mas se a gente fizer para aqui, né? Se os dois estivessem aqui hoje,
Eu apostaria no Brownlee. Boa. Bom, Johnny Brownlee ou o Reinaldo Colucci, ouro no triatlo nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e disputou as Olimpíadas de Londres. Então, Johnny Brownlee ou Reinaldo Colucci. O Reinaldo é um atleta mais novo, né? Apesar de ser um triatleta super experiente. E é um triatleta que agora migrou para as provas longas, né? Tá indo super bem, foi segundo no Ironman Brasil, agora que foi semana retrasada. Tá fazendo o caminho que você fez. Tá fazendo... mas ele é um triatleta muito melhor do que eu. Mas eu aposto no Brownlee. Brownlee, beleza. Ganhou 2 já. O Johnny Brownlee ou o Ian Frodeno, que foi ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ian Frodeno 10 vezes, cara. Sério? Nossa, hein? Ian Frodeno, ele foi ouro, né, nas Olimpíadas, certo? Foi ouro nas Olimpíadas de Pequim. Isso. E ele foi um triatleta que migrou para as provas longas. E ele, hoje em dia, nas provas longas, apesar de ter tido uma lesão, ter operado, ter ficado fora um tempo e ter retomado agora, né, novamente os treinos e as provas, ele ganhou todas as provas, ganhou Kona, bateu recorde. Ele é minha aposta. Boa. Ian Frodeno ou o Christian Blumenfeld, é isso? Daí... O Blumenfeld, ele foi ouro no triatlo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O último agora. O último agora. Esse é um dos casos que é um atleta de curta distância que migrou para as provas de longa distância. Funcionou bem. Funcionou bem, o cara ganhou tudo. Recentemente, ele fez um desafio de fazer o triatlon sub 7 horas. O quê? Que era um desafio que foi um evento, uma ação que algumas marcas fizeram, que a prova você podia fazer acompanhado, né? Então, natação você podia fazer no pé de uma equipe, o ciclismo era numa equipe, você podia usar vácuo, e na corrida você podia usar alguns atletas. Ele bateu às 7 horas, fez 6 horas e 40 e pouco. Nossa. Que isso? É um cara que fez já diversos Ironmans também, sub 8 horas. E eu vou te falar, como o Ian Frodeno teve essa lesão e está retomando agora, o Ian Frodeno já tem uma idade um pouco mais avançada do que o Blumenfeld. Acho que o Blumenfeld agora... É o Blumenfeld. Eu invisto no Blumenfeld. Boa. Bom, tem mais aqui. Blumenfeld ou o Javier Gomes, que foi prata no triatlo nos Jogos Olímpicos de Londres. Javier, um histórico espetacular de diversas vitórias no circuito mundial, campeão do circuito mundial da ITU também algumas vezes, talentosíssimo, mas aposto no Blumenfeld. O cara 6 horas e 40 e poucos, né, que ele fez. Não sei se eu tô me enganando aqui, mas... Forte. Blumenfeld ou o Mark Allen, que foi 6 vezes campeão mundial do Ironman. O cara foi 6 vezes campeão mundial do Ironman. Merreca. Triatletas de geração totalmente distintas. Mas o Mark Allen é meu ídolo até hoje. Então, Mark minha Allen? aposta vai nele. Mark É Allen, mesmo? Mark Allen. Olha a rabeira levando. Só tem mais 2, hein? Ixi. Caramba, eu acho que nunca aconteceu isso, de o cara ir ganhando, aí escalando e tal. Muito bom. Mark Allen ou Peter Reed, é isso? Peter Reed. Peter Reed, ele foi 10 vezes campeão do Ironman, incluindo 3 vezes o campeonato mundial. Ixi. Peter Reed é um atleta canadense. Tive a oportunidade de treinar com ele quando eu fui morar nos Estados Unidos. A gente tinha o mesmo técnico. Legal. A gente treinou junto. Animal. Mas o Mark Allen continua sendo a minha Epa. lenda viva. Foi o meu ídolo, minha inspiração por muitos anos. Foi um cara que em 88 travou uma batalha com o Dave Scott, que é um outro triatleta super renomado, ídolo também da década de 90. E os caras já faziam a prova nessa época para 8 horas baixo, Isso, né? Não tinha os fazendo recursos que tem prova hoje em dia, né? com bicicleta de ferro, de sunga e comendo banana. Então, para E mim, não tinha não tênis de tem placa comparação. também, não tinha nada disso. Peter Reed? Mark Allen. Mark Allen. Ficou o Mark Allen aqui contra o último cara aqui.
é um que teve o prazer de ser entrevistado por você no último Summit do BTG. Ixi. Então é o Mark Allen contra o Tindon, que é o atual recordista mundial do Ironman com tempo de 7 horas, 40 minutos e 24 segundos. Tindon é um cara espetacular, da minha geração. A gente competiu junto. Olha. Quando a gente teve lá no evento do banco, eu até mostrei pra ele alguns resultados de prova, que tô eu e ele muito pertinho, assim, nós dois, assim, enquanto a gente ainda era júnior, né? Até teve um Mundial de Cleveland, que eu acho que foi em 1996, que a gente largou junto, fez a prova muito perto ali. Legal. É um cara que, tem uma história de recomeço muito foda, né? Ele teve um acidente Treinando, no ano né? que Treinando, ele... não, tava finalizando, ele já tava em Não, Kona, ele tava se não me engano, dando não é um isso? rolê em Kona, né? Foi fazer um aquecimento ali com a bike, fazer um Antes da reconhecimento prova, de percurso antes da prova. Eu tava junto com ele na ocasião. A gente tinha o time lá, que era o Team Bravo, né? Que tinha alguns atletas. Ele, nesse ano, foi o ano que ele bateu o recorde do Mundial, do Ironman, da distância, aqui no Brasil. E tava numa toada super boa para ser um dos top 3 ali no Havaí. E aí, dias antes da prova, ele saiu para fazer um reconhecimento de percurso, testar a bicicleta. Voltando pro hotel, ele foi atropelado por um caminhão e sofreu uma fratura na vértebra do pescoço, foi hospitalizado e aí optou por um tratamento pouco convencional, que é de colocar o halo, que é uma coroa que fica parafusada no crânio e apoiada nos ombros, para que você não tenha o movimento do pescoço. E isso, nesse ano, tirou dele todas as chances que ele tinha, né, ali de conquistar, talvez agora, como triatleta de longa distância, uma coroação que ele merecia. Se tratou, voltou, fez uma maratona ainda, mas depois não retornou ao triatlon, ao cenário do triatlon mundial. Respeito muito ele pela história que ele tem de seleções mundiais e de Olimpíadas, que ele já participou, mas não tem como eu deixar o Mark Allen de lado. O Mark Allen, o apelido dele é The Grip, ou seja, a garra, de tanta garra que ele tinha competindo. Então, ele, para mim, é o meu investimento, é o buy and hold que a gente deixa na carteira. 6 vezes campeão mundial da Ironman, Mark Allen. Aí eu invisto, a Akira investe no Mark Allen, muito bom. Ô Akira, esse papo foi muito bacana, acho que foi talvez o mais longo que a gente teve aqui, e se deixasse ficava muito mais. Muito obrigado. Acho que a gente deixou de falar um monte de coisa, mas pois a gente faz a parte 2. Se você isso, me convidar de novo, né? Exato. A gente faz a parte 2. Ô Flávio, obrigado, viu? Ter vindo correndo aí do aeroporto pra cá, muito obrigado mesmo. Akira, obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter participado. Veio um meio manquitola, veio correndo. Não conseguiria correr. Só na cadeira de roda. E você, andando manquetola. Você que está assistindo aí, segue aqui nossas redes sociais, Aquavero no Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, todas as redes sociais aqui a gente está presente. E Akira, qual que é a sua? Akira Edu. Akira Edu. Flávio Castanheira não tem rede social ou tem? Tem, lógico, F Castanheira. F Castanheira. E tem da Vinhasset também, já que estamos aqui. Já que estamos aqui, isso aí. @Vinhasset. @Vinhasset. É isso aí. Isso aí, boa. Muito obrigado e pessoal. até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado.